Shalom Adonai! Estamos para mais uma aula aqui juntos. Essa aula hoje vamos trabalhar a pedagogia cristã e a didática. Então nós vamos fazer um paralelo, nessa aula de dois assuntos que, mesmo se relacionando, são independentes e têm sua distinção e aplicabilidade distinta, Nós vamos trabalhar de uma forma que vamos iniciar pensando e propondo dentro da pedagogia cristã alguns elementos que achamos importantes a partir dos princípios de Jesus Cristo, da forma, dos métodos de ensino de Jesus, e também depois vamos partir para a didática, para a pedagogia, porque a nossa proposta de curso justamente é trabalhar essas duas disciplinas para tornar a pessoa, o aluno, no caso o Ricardo, que é o nosso aluno ali na Inglaterra, ainda mais preparado, ainda mais pronto, ainda mais apto para ensinar também, porque nós estamos dando a ele, provendo a ele esse curso com uma condição não só teológica, mas também pedagógica dentro do contexto da teologia, Então, nós vamos hoje iniciar propondo a questão justamente pedagógica dos princípios de Jesus. Eu vejo aqui um dos primeiros princípios que Jesus tinha nos seus ensinos, que é muito pertinente e importante para a vida do professor, aquele que atua não só numa escola bíblica dominical, mas também numa escola teológica ou até num curso de formação de obreiros, é formar ideais justos, Formar ideais justos. Por quê? Porque os ideais, no contexto de mundo, no contexto de sociedade que vivemos, as forças, os elementos impessoais mais poderosos para nós construirmos o caráter. Eles que são a nossa carta, um mapa, um guia, para a nossa vida. Eles que controlam a nossa conduta, eles que desenvolvem todo o nosso percurso, toda a nossa condição, os resultados, os compromissos de três consagrados cristãos de agirem como mordomos de Deus, parte a partir dos princípios, O resultado, por exemplo, que nós vemos em José, que nós vemos em Moisés, que nós vemos na própria pessoa do apóstolo Paulo, parte do quê? Dos seus princípios, de pessoas se tornar um verdadeiro mordomo. Então, os ideais são as polias pelas quais nós elevamos nossa natureza a níveis ainda muito mais altos, nós alcançamos a anseios, nós alcançamos perspectivas, nós nos motivamos, nós nos realçamos a partir dos ideais que vão propondo, vão se instaurando, se inserindo dentro do nosso contexto pessoal, Jesus apresenta Deus mais como um pai cheio de amor que se sente mal com os pecados do homem. Então, não tanto como um monarca sem coração que não se interessa pela humanidade, Então, as parábolas, elas tinham a proposta de mostrar, apresentar o amor, a compaixão, o interesse, a preocupação, a forma de Deus olhar para a humanidade como aquele pai que está pronto a socorrer, pronto a cuidar, pronto a corrigir também e pronto a conduzir os seus filhos de uma forma mais abrangente, de uma forma mais específica, de uma forma que venha proceder e conceder oportunidades maiores. Então, o que nós temos que também colocar em pauta que a pedagogia cristã, ela também propõe firmar convicções fortes, A partir do momento que você está ensinando numa classe de escola bíblica dominical, ou numa escola teológica, ou no curso de formação específico de obreiros, você está firmando convicções fortes, trazendo convicções que venham a propor um despertamento, um viés de percepções, sentimentos, de emoções que sejam não somente passageiras, mas que sejam convicções firmes, como uma luz, como uma pérola, como algo que fica ali gravado dentro da pessoa, E algo assim que fique guardado para sempre, Assuntos que venham a despertar o interesse, que venham trazer lições, que venham gerar convicções e que venham
levantar a pessoa, conscientizar a pessoa da importância daquele assunto e da pessoa se adequar àquela lição, àquela proposta, àquele ensino que está sendo passado, né? Então, o professor tem que trazer o aluno para dentro dessa convicção e injetar nele essa convicção. Outra questão também é a conversão. Todo ensino cristão ele tem que ter a ênfase na conversão, de causar no aluno um sentimento de conversão. Conversão no sentido de não só de aceitar Jesus, mas conversão no sentido de um novo nascimento, de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento, de convergir-se ao ensinamento, de voltar-se aos princípios desse ensinamento, de voltar-se aos princípios dogmáticos, doutrinários que estão sendo perpassados, não é? Outro ponto e outro fator muito importante é o relacionamento com os outros, a interação, tá? Essa interação é algo que o professor tem que estar propondo dia após dia para que o aluno tenha um bom relacionamento e uma boa interação social, uma boa interação familiar, uma boa interação dentro da igreja, uma boa interação na sociedade, uma boa interação na família, tenha uma compatibilidade, saiba ser compatível, saiba ser uma pessoa de fácil comunicação, de fácil relacionamento, sem fronteiras de relacionamento, sem porquês e sem contraposições para se relacionar com as pessoas, tá? Saber ser agradável, saber ser carismático. Então, o ensino tem que promover isso também no aluno. Outras questões também que o ensino cristão tem que propor é a resolução dos problemas da vida. O professor tem que trazer ensinos, e esses ensinos que o professor trazer tem que propor resoluções para os problemas da vida, resoluções para situações que causam tanto caos, tanta situações constrangedoras e circunstanciais que nos levam, nos arremetem a prejuízos, a momentos complexos na nossa vida. Então, o professor tem que saber causar essa mudança de vida, de uma forma também de mudar até o sentimento contrário, muitas vezes até as questões de problemáticas da vida, a pessoa saber como solucionar, como resolver, como enfrentar os desafios da vida, né? Outra questão também importante que deve ser pensada no ensino cristão é que o ensino cristão deve promover caráter, deve trabalhar com a formação de caráter maduros, com a formação de princípios maduros, de condições maduras, de aspectos éticos maduros, aspectos éticos produtivos que leve a pessoa a uma maturidade, que leve a pessoa a um raciocínio lógico, que leve a pessoa a um sentimento de uma verdadeira mudança de vida, de um verdadeiro comportamento, tá? E por último, eu coloco a preparação para o serviço cristão. Preparação para servir, preparação para atuar como obreiro, atuar como mensageiro, atuar como conselheiro, atuar como a pessoa que está disposta a compartilhar o que recebeu com o outro. Então, preparar a pessoa para tornar cada vez mais apta, cada vez mais capaz para melhor poder servir, para melhor atuar, cumprir o ministério que Deus tem lhe confiado. Agora, voltando para a área da didática, tá? Nós temos aqui três assuntos, três tópicos a partir da página que estamos vendo aqui a 24, no capítulo 2, que trabalha didática e psicologia, didática e psicologia, que eu quero estar aferindo, trazendo aqui para vocês. Primeiro é a contribuição, tá? Que as ciências do comportamento têm para a pedagogia, tá? As ciências do comportamento começaram a ser pensadas dentro da pedagogia, como o estudo da biologia, que é o estudo do ser humano, né? O estudo da psicologia, que é o estudo da mente humana, da psique humana, da mente, dos sentimentos, do comportamento, tá? Eles começaram a ser pensados a partir do século XX, que o século XX começou a trazer, né, uma evolução e assim de complexidades dentro da sociabilização, da convivência das pessoas, e com isso a biologia, a filosofia e a psicologia começaram como ciências compatíveis com o ser humano
a serem introduzidas dentro da ciência da educação, que é a pedagogia. Tá? Então, essas ciências trouxeram um contributo, uma contribuição significativa, importantíssima, de grande primazia para a pedagogia e, em particular, para a didática, porque a didática, na sua condição de trazer, de conceder os métodos mais eficazes para o professor poder conduzir uma aula cada vez mais ampla, cada vez mais eficaz, com isso, essa didática tem que ser conciliada com uma aprendizagem cada vez mais ampla, com métodos cada vez mais amplos, com importantes elementos que vão proceder oportunidades ainda mais amplas. Tá? Então, o movimento da Escola Nova, ele torna-se uma renovação educacional, um movimento que vai proceder ciências de comportamento, um movimento de escola que vai trazer a questão da forma como você atuar, da forma como você proceder, da forma como você conviver. Então, um contexto histórico, social e pedagógico que vai proporcionar uma oportunidade de uma vitalização, de uma consciência de objetivação social da escola. Então, esse movimento da Escola Nova, ele promoveu o ensino de uma forma que o ensino passa a ser visto como um instrumento de construção política, de construção social, de construção familiar, de construção do ser. Tá? A pedagogia didática deve se desprender do empirismo, ou seja, da praticidade, só do dia a dia. Tá? Ela deve entrar dentro da questão também da atitude crítica, da dinâmica, da investigação, tornar um aluno que reflita, um aluno que pesquise, um aluno que venha a ter o interesse pela reflexão a partir da reflexão dentro do conteúdo que está sendo passado, dentro do ensino que está sendo proposto, dentro do que o professor está transmitindo. Tá? O processo pedagógico e o trabalho didático, ele deve basear-se nos estudos realizados pela ciência do comportamento, como a psicologia, como a biologia, a sociologia, a filosofia. Tá? A educação deve ser uma educação que tem interesses próprios na cada fase do desenvolvimento humano, interesses próprios para a área da criança, interesses próprios para a área do adolescente, interesses próprios para a área do jovem, interesses próprios para a área do adulto, interesses próprios para a terceira idade. Por quê? Porque cada fase tem a sua metodologia, o seu interesse, a sua forma de conceber e ver, e é isso que o professor tem que procurar alcançar e conduzir uma didática que alcance cada faixa etária, que alcance cada perspectiva e anseio que a pessoa tem. Tá? A escola deve valorizar o trabalho manual, o trabalho intelectual, mesclando os dois, conduzindo de uma forma que os dois estejam interligados e interrelacionados. Então, o professor deve pensar também que ele deve ser um condutor de ensino, que ele torne o ensino mais efetivo, mais abrangente e mais interessante, mais atrativo e mais adaptativo à realidade do aluno. Então, essa que é a grande proposta, o grande viés, o grande sentido, o grande impacto que a metodologia e a pedagogia e a didática deve estar trazendo dentro da formação do ser, dentro da formação do aluno, dentro da condição que o professor enxergue, que o professor veja, que o professor perceba a sua atuação como condutor do ensino, como aquele que está sendo processador do ensino, como aquele que está interagindo com o aluno e levando o aluno ao crescimento e ao conhecimento e à difusão e ampliação do saber. Então era isso que nós tínhamos para hoje, nessa nossa aula de didática e pedagogia cristã, ou pedagogia cristã e didática. E você está aqui no nosso canal, A Rota da Teologia.